Olá, moçada! Dando continuidade aqui então ao estudo das soluções, né? Nós já falamos aí das concentrações todas em vários vídeos, tá? Nós falaremos hoje aqui sobre diluição das soluções. Vou fazer dois vídeos de diluição. Um é esse inicial aqui, né, que é mais a parte teórica, só para a gente entender direitinho como trabalhar, tá? E aí no próximo a gente escolhe alguns exercícios e resolve. Já falamos, né, o que é diluição, né? Diluir uma solução significa acrescentar solvente a ela, né? Já mostrei para vocês isso em outros vídeos. Diluir é diferente de dissolver, embora às vezes a gente use esses termos aí de forma equivocada, né? Mas quando eu pego o sal e acrescento a água, eu estou fazendo ali uma dissolução e não uma diluição. Não diluí o sal na água, não. Eu dissolvi, tá? Agora, se eu coloquei sal na água, se eu dissolvi o sal na água e depois achei que está muito forte, está muito salgado, está muito concentrado, e aí eu resolvo colocar mais água, aí esse segundo procedimento aí sim é uma diluição, né? O que eu diluo é uma solução, é adicionar solvente puro a uma solução. Tudo bem? Isso que é diluir, a gente tem muitos exemplos de diluição aí no dia a dia. Tranquilo? Eu inclusive vou usar um exemplo aqui muito tranquilinho, muito simples para esse primeiro momento, e depois a gente escolhe questões mesmo para fazer, tá? Qual é o exemplo que eu vou pegar aqui para vocês, gente? Eu estou preparando um suco, né? E aí eu vou fazer dessa forma porque fica bem solução mesmo, né? Eu peguei um pacote de suco, tá? Desse suco em pó que vende aí no supermercado, de diversas marcas. Vai estar aparecendo um aqui, né? Mas pode ser qualquer marca. Aí tá lá escrito, é um suco em pó, eu vou dissolver em água, o suco está pronto, tá? Aí lá está escrito o seguinte, faz 2 litros. Só que eu não li isso. Preparei, usei o pacotinho e preparei 1 litro de suco, tá? Então eu preparei 1 litro de suco, usando todo o conteúdo do pacotinho lá, que são 15 gramas, certo? Obviamente esse suco ficou forte, né? Porque se era para fazer 2 litros, eu fiz só 1, ficou forte. Aí o que eu resolvo fazer então para salvar aí meu suco? Muito bem, acrescentar água. Em outras palavras, eu vou fazer uma diluição. Tranquilo? Então vamos lá. Olha, eu preparei aqui meu suco, 1 litro de suco, né? Para isso coloquei o pacotinho inteiro, tem 15 gramas. Então eu perguntaria para vocês, qual a concentração desse suco aqui na solução? Gente, ó, se eu tenho 15 gramas para 1 litro, essa concentração, obviamente, 15 gramas por litro. Tranquilo? Ah, não, esse suco ficou muito forte, cara, muito forte. O forte é o concentrado, né? A gente já falou disso aqui, tá? O que eu faria aqui para salvar meu suco, gente? Acrescentaria mais água. E eu teria que colocar mais quanto de água? 1 litro. Porque se o pacotinho diz que é para fazer 2 litros e eu fiz só 1, então eu preciso colocar mais 1 litro de água, tá? Se eu tinha 1 litro de solução e acrescentei mais 1 litro de água, quer dizer que lá no final eu vou ter um volume de 2 litros. Aí eu pergunto, gente, qual vai ser lá aquela concentração final? Né? Aqui eu tinha 15 gramas do soluto. Qual é a massa do soluto lá? Continua sendo os mesmos 15 gramas. Na diluição eu não coloco nem retiro o soluto. Eu apenas acrescentei solvente, no caso aqui a água. Tá? Então, para aí, gente. Se eu tenho 15 gramas de soluto para 2 litros de água, qual seria essa concentração em gramas por litro? Se em 2 litros tem 15 gramas, em 1 litro eu teria X. Não seria a metade, gente? Essa concentração, então, seria de 7,5 gramas por litro. Certo? Então, vejam, o suco forte tinha uma concentração de 15 gramas por litro. O suco fraco ficou com 7,5 gramas por litro. O forte a gente chama de solução concentrada. O suco fraco eu chamo de solução diluída. E esse processo aí é o que nós chamamos de diluição. Certo? E agora eu quero que vocês observem, gente, isso bem aqui. Tá? Quero que vocês observem esse detalhezinho bem aqui importante. Percebam. Qual o volume que eu tinha... Deixa eu tirar essa aguinha aqui, né? Eu acrescentei água, lembra? Só para ficar melhor de eu explicar aqui. 1 litro de água. Tá bom? O raciocínio que eu quero que vocês construírem, para construir é bem aqui, ó. Qual o volume de solução que eu tinha no início? 1 litro. E que eu tenho lá no final? 2 litros. O volume aumentou. No caso aqui, duplicou, né?
E essa concentração lá no início, que era de 15 gramas por litro, ela passou a ser agora de 7,5 gramas por litro. Tá vendo? O que aconteceu com o volume, gente? Multiplicou por 2, duplicou. O que aconteceu com a concentração? Dividiu por 2, reduziu a metade. Perceberam? Como é que a gente chama duas grandezas que variam dessa forma, gente? A proporção que uma aumenta, a outra diminui, são grandezas inversas. Inversa, a variação é inversamente proporcional. Tá? Gente, então durante a diluição, vejam, o que acontece com a massa de soluto? Ela permanece constante. Certo? Quanto é que tinha de soluto no início? 15 gramas. Quanto é que tem de soluto no final? 15 gramas. Não colocamos nem tiramos soluto. Acrescentamos foi solvente. Tá? O que aconteceu com o volume de solução? Aumentou. Era o tanto que eu tinha, mas o tanto de água que eu pus. Em consequência disso, o que aconteceu com a concentração? Diminuiu. Tá? Como é que nós chamamos duas grandezas que variam dessa forma? São grandezas inversamente proporcionais. E como é que a gente trabalha com duas grandezas inversamente proporcionais? Faz uma regra de 3 inversa. Gente, como é que nós vamos resolver esses exercícios de diluição? Por regra de 3 inversa. Tá? Eu vou organizar um enunciado aqui para essa questão, que vai estar aparecendo aqui em cima para vocês. Imagina que fosse uma questão de prova de vestibular. Né? Preparei um suco, né? Dessa forma que eu falei, botando 15 gramas para 1 litro, verifiquei que estava forte, acrescentei mais 1 litro de água, calcule a concentração final da solução. Tá? Como é que a gente resolveria isso? Olha, o volume inicial que eu tinha era de 1 litro. E a concentração inicial que eu tinha, 15 gramas por litro. Certo? O volume final ficou de 2 litros. E a concentração final passou a ser quanto? X. Tá? Como é que eu resolveria essa questão, gente? Olha, eu tinha 1 litro e a concentração era de 15 gramas por litro. O volume final passou a ser 2 litros, a concentração passou a ser X. Vou chamar de C2. X. Tá? Só não te esquece que na diluição o volume aumenta e a concentração diminui. Portanto, isso aqui é uma regrinha de 3 inversa. E quando a regra de 3 é inversa, eu multiplico logo quem está ali na frente dele, né? Multiplica logo na horizontal. Quando eu tenho uma regra de 3 inversa, eu faço produto dos meios igual aos dos extremos. Ou seja, eu multiplico em diagonal. Quando a regra de 3 é simples, né? É diretamente proporcional. Quando é inversa, eu multiplico logo na horizontal. Então, o que nós ficamos aqui, gente? Que 2 vezes C2 vai ser igual a 1 vez 15. Portanto, o nosso C2 é 15 dividido por 2, que dá 7,5 gramas por litro. Perceberam? Que foi o mesmo 7,5 gramas que encontramos lá. Tá? Então, simplificando, como é que nós trabalharemos numa questão de diluição? Por uma simples regra de 3 inversa. Tranquilo? Gente, diluir é acrescentar solvente. Então, quando eu faço o suco, quando eu acho que o suco está forte, vou lá e coloco mais água, ele fica fraco, diluição. Mesmo quando a gente faz com café, bota leite no café ou bota água no café para ficar mais fraco, diluição. Aquele medicamento que a gente compra em gotas, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente dilui em água para tomar depois, né? Então é uma diluição. O medicamento veio concentrado, eu fiz uma diluição antes de tomar. Tem um tipo de suco, vai estar aparecendo aqui alguns tipos, não liguem para a marca, não estou fazendo propaganda não, né? Mas que são sucos concentrados. Ele já vem semi-pronto. Basta acrescentar mais água que ele vai ficar pronto. Ou seja, basta diluir. Isso é uma diluição. Beleza? Gente, e o contrário de diluir é concentrar. Imaginem que vocês tenham aqui nesse recipiente água mais sal. Tá? Aqui tem água salgada nesse copinho, nessa panelinha aqui. E eu vou colocar no fogo. O que acontece com a água aqui? Evapora. Deixa fervendo. Ferve. Quando a água e sal ferve, quem verdadeiramente está fervendo ali, gente, é a água. Na medida que está fervendo, esse nível vai diminuindo, esse volume vai diminuindo. No final tem menos.
né? Aí eu pergunto, essa solução lá no final, ela vai estar mais salgada ou menos salgada? Mais salgada, mais concentrada. A concentração aumentou. Quem saiu? A água. Qual é a quantidade de sal que tem lá no final? A mesma do início. Quem saiu foi só a água. Tá? Então aqui na concentração, gente, ó, a massa de soluto fica constante, o volume de solução diminui e, consequentemente, a concentração aumenta. E aí eu trabalho da mesma forma, faço a regrinha de 3 inversa. Mas eu não posso dizer que essa concentração é igual a diluição. Não, porque aí do ponto de vista conceitual tem um problema. É, na verdade, o contrário, né? O que é diluir? Acrescentar água. O que é concentrar? Retirar água, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, gente, água com açúcar e deixo ferver, a água vai saindo, aquilo lá vai ficando cada vez mais doce, mais concentrado. Assim que você faz, por exemplo, os doces em calda, né? Deixa a água sair, aquilo lá vai virando algo mais consistente, mais concentrado. Né? É assim que se obtém, que faz o mel de cana, por exemplo. Moe a cana, caldo de cana. Deixa fervendo, ferve, vai ficando mais concentrado. Chega um momento que vira lá o mel, né? O mel de cana, o melaço, até se deixar no final o açúcar cristaliza, e aí vocês têm o açúcar mascavo, né? A rapadura, que também é concentração. Tudo bem? Então, gente, dúvida, voltem no vídeo, né? Aproveitem e deixem seu like se gostaram do vídeo, né? Divulguem para os amigos, tá bom? E no nosso próximo vídeo de Fisicoquímica eu faço alguns exercícios de diluição e de concentração. Tudo bem? Grande abraço, até o próximo.